Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema muito importante e esse tema ele interfere na criação e principalmente na reprodução. E qual é esse tema, Israel? Hoje eu vou falar sobre iluminação do criatório. Mas antes de eu começar a falar aqui sobre a importância, como que deve ser a iluminação do criatório, peço que você que não é inscrito já se inscreva no canal, curta e no final desse vídeo compartilhe, tá bom? Bom, pessoal, o segredo na reprodução, um dos segredos na reprodução, além de ter bons exemplares, né, boa genética, é a iluminação. Aí você fala assim, poxa Israel, como assim a iluminação? O que acontece? Os animais na natureza, eles identificam uma estação, não que eles sabem que é primavera, verão, outono, pela abundância de alimento e pelo período do dia. Então, quando saímos ali da primavera para o verão, os dias ficam mais longos. Então, galera, o que acontece? Se você quer reproduzir, entenda que no período do verão tem que ter uma claridade maior. Luz amarela. Os dias têm que ser mais longos, principalmente se as aves estão com filhotes. Então perceba que quando chega no inverno fica escuro. Como vocês podem ver, está escuro. Aqui é 6 horas, já está escuro. Ainda não são 18 horas, já está tudo escuro, ó. Tá vendo? Não é 18 horas ainda e já tá tudo escuro. Se você tiver com filhote como eu tô, você tem que manter as luzes acesas por mais tempo. Então aqui, quando tá em período de reprodução, a luz fica acesa até as 22 horas. Até as 22 horas. Nossa, tão tarde, tão tarde. E aí, pela manhã, eu não acendo as luzes. A claridade do dia vem chegando, né? A claridade do dia vem chegando. Então, no verão, fica claro bem mais cedo e eu estendo essa claridade até as 22 horas. Isso faz com que a fêmea alimente mais os filhotes, tá bom? E eles reproduzam bem melhor. Então, a claridade é tudo. Se nós formos pegarmos aí criadores da Europa e entre outros, e aqui no Brasil também. Eles utilizam até de uma lâmpada noturna, tá? Isso dá aquele estímulo da luz da lua, né? Aquela que à noite ela tem uma claridade, não é tudo preto como nós imaginamos, ela tem uma claridade natural. Então, assim, tem criatórios que tem essas luzes noturnas, aqui eu não tenho. Só que eu utilizo, eu vou mostrar para vocês, ó, como vocês podem ver aí, tá vendo? Eu utilizo de uma headline e eu coloco para o canto da parede e aí o criatório fica como vocês podem ver aí, tá vendo? Com essa claridade meia, não tão escuro nem tão claro. Viram, galera, como que eu faço? Eu ponho uma headline e aí fica um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Então, a claridade diz tudo. Já teve pessoas de falar assim, Israel, não estou conseguindo tirar filhote, a fêmea não fica pronta. Aí eu falava, como que é a alimentação? É assim. Como que tá a gaiola? É assim. Eu falei, poxa, tá tudo certo. Aí depois um dia eu falei assim, tira foto de um local onde as aves estão. Gente, juro por Deus, o cara mandou, a foto era assim, imagina que esse criatório aqui, que é um corredor, fica num porão, não tem janela, não tem nada, tudo escuro, e uma única lâmpada lá na entrada, e o cara acendia e para trás ficava tudo escuro. Ele não conseguia dar banho de sol com frequência e aquele porão escuro. Eu falei, cara, não tem como uma fêmea aprontar aí. Ela tem que ser muito boa para ela aprontar. Então, assim, galera, a ave ela tem que ter, ao amanhecer, a claridade do dia, tá? Se não tiver a claridade do dia,
acorde cedo por volta das 6, das 7 da manhã e acenda a luz, tá? Porque senão a ave vai dormir até próximo de meio-dia, acordar mais ou menos, ela perde a noção do dia, entendeu? Perde a noção do dia e da noite, porque ali maior parte fica escuro. E se ela estivesse na natureza, isso não ia acontecer. Ia ter tantas horas de dia e tantas horas de noite, entendeu? Então, muitas vezes sua ave não está aprontando simplesmente por esse detalhe, a claridade, tá? Claridade aí está atrapalhando. Provavelmente está ficando num lugar que é muito escuro e ficando escuro por muito tempo. Agora vai chegar o inverno, eu não mantenho assim até as 22 horas, né? Isso aqui são os últimos filhotes, que provavelmente vocês estão escutando os piados. Então, esses são os últimos filhotes. Algumas fêmeas eu vou pôr em gaiolões. Então, quando dá 8 horas eu desligo, que é para eles dormir, descansar bem, sabe? E aí de manhã, aqui como tem essa janela, já fica clarinho, tá? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tiro o filhote o ano todo. Justamente porque tem o hábito de, durante todo o ano, apagar a luz meia-noite, 11 horas. Por um exemplo, tem o meu colega Magrão, não sei se ele está assistindo esse vídeo, mas se ele ver, ele sabe que aqui não é uma crítica nem nada, é só uma observação. O Magrão, às vezes, acontece que durante o ano ele tira filhote. Mas na casa dele atual, já está por volta de 2 anos que ele está morando onde ele está, as aves dele, gente, ficam na sala. Na sala. E assim, fica TV, tem luz, tem tudo. Então tem o sofá, tem barulho. Então as aves dele vai dormir quando toda a família vai dormir. E às vezes, durante o ano, quando eu já parei, outras pessoas já parou, ele tá com filhote. Isso acontece justamente por isso, porque as aves é muita claridade, entendeu? Dorme pouco, porque acorda cedo também, que ele sai para trabalhar e aí a galera toda já acorda. E a sala dele tem janela, tem porta, é muito claro. Então, assim, é muita luz, por isso que as aves dele tira filhote durante todo o ano. Para você ter ideia, a casa dele, a sala é bem grande e ele usa daqueles racks que as gaiolas se encaixam. Ele tem 3 racks, cada rack com 10 gaiolas. Dá 30 gaiolas de criação, tudo num paredão assim. E aí fica um sofá do lado, a televisão do outro e a entrada fica assim. Então, assim, ele, quando chega a temporada de reprodução, e aconteceu isso com ele ano passado, ele falou assim, de 2025 para 2026. Meu, como que você tá? Você tá conseguindo tirar filhote? Eu falei, tô aprontando as fêmeas agora. Aí eu tirei filhote e ele não. E ele com o triplo de fêmea que eu. Só que durante 2025 todo acontecia isso. Sempre ali, nasceu uns filhotes aqui, nasceu, eu falei, caramba, mas nem é tempo de reprodução. Mas porque lá ele não pode apagar a luz porque está na sala, ele não tem outro lugar para criar. E aí ele apaga a luz tarde, então tem fêmea que acaba aprontando. Porque se a fêmea está escutando o macho cantar, tem luz, tem comida, tá quente, vai reproduzir, galera. Vai reproduzir. Então a gente tem que controlar tudo ao nosso redor. Então aí, se você tem a sua ave num porão ou num lugar escuro, acenda as luzes entre 6 para 7 horas, ok? E apague entre as 6 às 10 horas. Qual é a diferença entre apagar essa luz aí entre 6 às 10 horas? Vai ser a estação do ano e se tá com filhote ou não, tá? Porque assim, se não tiver na estação, no tempo de reprodução, apaga um pouquinho antes. Aí para as 20, 19 horas, entendeu? Agora, se tiver
com filhote, estiver reproduzindo, aí apaga lá para as 22 horas, tá bom? Então, a luz faz toda a diferença. Aqui, galera, eu tenho 3 pontos de luz. Tem um ali, tem outro aqui, tem outro aqui. Esse corredor só tinha um ponto. Eu pedi para o meu pai subir esse fio aqui, né? Vou mostrar o vídeo para vocês como que é. Como vocês podem ver, ó, são esses pontos aí. E esses aí são os pontos, galera. São esses pontos. Então aqui, quando eu montei esse criatório, não tinha isso. E aí eu percebi que eu tentava tirar filhote e era praticamente com a luz do dia, porque só tinha uma lâmpada e ela ficava lá. Aí eu colocava as aves aqui, quando dava 5 horas já ficava escuro. Aí eu ficava naquela assim, falei, putz, mano, Aí eu fui na casa de alguns criadores, 7 horas da noite, 8 horas, tudo claro, né? E um dia, assim, aí eu fui pesquisar a respeito e tudo. Gente, por incrível que pareça, eu só puxei esse ponto aqui, ó. Puxei esse ponto, deixei mais claro. No ano seguinte, eu regulando esse horário e tudo, deu apagar mais tarde, e só de ficar mais claro, minhas aves respondeu tudo. Respondeu tudo. Então, assim, não tá o ideal profissionalmente, você usa um módulo, você usa um módulo e usa esse módulo ainda com lâmpadas diferentes. Como assim? Lâmpadas com tons amarelos, a de LED, por incrível que pareça, não é tão boa, tão amarelo. Então, esse LED, ele muda a cor. Para a noite fica uma lâmpada meio acinzentada. Ou você põe várias lâmpadas e ele regula aquilo ali. Então, à noite fica aquela luz como se fosse a luz da lua. Quando é de manhã, essas luzes se apagam e aos pouquinhos a luz com um tom mais amarelo vai chegando. Até ficar bem forte e ficar tudo claro. Então, assim, automaticamente esse módulo ele vai ajustando as luzes. Tem cara, criador de trinca-ferro, que são aves muito caras, curió e bicudo, que assim, os caras investem uma nota, mas vale muito a pena. Por quê? Porque os caras controlam a temperatura do criatório, controla a iluminação e a umidade. Então, tudo isso reflete se você está tirando filhote ou não. Óbvio que a gente vai tentando na raça, fazendo de forma natural, mas quanto mais você tiver o controle de tudo, você consegue ter mais sucesso. Por quê? Porque você consegue estimular na hora certa. Então, se eu não estou tirando filhote, diminua a luz. Entendeu? Se eu não estou tirando filhote, diminua a luz. Põe uma luz mais escura, não deixa uma luz tão clara. Os dias não ficam tão longos. Entendeu? E assim sucessivamente. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, galera, se inscreva, ative o sininho, ok? E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas vejam e saibam aí como ajustar o seu criatório, beleza? Fui!